Olá, bem-vindo então à nossa terceira aula do curso Juizados Especiais Cíveis e Criminais aqui do nosso Instituto Federal de Minas Gerais. Então, estamos iniciando aqui a aula 3, que corresponde ao capítulo 3 do e-book já disponibilizado também na plataforma do curso. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos falar hoje especialmente do Juizado Especial Cível. O direito, como toda área do conhecimento, é dividido em áreas de divisão de matérias, de disciplinas. Então, nós temos a área criminal, nós temos a área civil, delimitando o tipo de matéria que será tratada. Isso acontece igualmente com relação aos órgãos jurisdicionais, né? Porque é o Poder Judiciário quem presta a jurisdição, quem resolve as questões no caso concreto, aplicando a lei ao caso concreto, terá dizendo. Então, a jurisdição é um poder genérico que é dividido e é parcelado através do que se chama de competência, entregue, atribuída a cada órgão jurisdicional existente, que recebem a atribuição de varas criminais ou varas cíveis, ou então os juizados especiais cíveis ou criminais. A lei de juizado fez essa divisão de competências entre competência de juizado especial criminal, que nós já vimos, e a competência dos juizados especiais cíveis, que tratam das causas de natureza cível, relacionadas, por exemplo, à indenização por danos morais, materiais, causas que envolvam relações de condomínio, vizinhança, locação, negócios jurídicos, contratos. Então, que eles são matérias ligadas à área do direito civil. Então, o juizado especial trata especialmente dessas áreas. Eu vou começar aqui, então, agora, gente, eu vou carregar o slide, né, para poder a gente acompanhar a nossa aula como fizemos nas anteriores. Então, eu estou aqui carregando agora o slide da aula 3, que corresponde a esse conteúdo de juizados especiais cíveis. Então, está aqui o material já indicado. Tá? Eu vou passar aqui para o primeiro slide e vou aqui repetir já o que eu já comecei, né? Em que os juizados especiais cíveis têm a competência delimitada para julgar as causas de natureza cível, porque a jurisdição, como um poder genérico, para melhor ser instrumentalizada, levada aos cidadãos, deve ser parcelada, dividida para cada órgão jurisdicional, de acordo com a matéria, com o valor, com a pessoa que está sendo julgada, por vários critérios de delimitação de competência. Aqui no juizado especial cível, a própria lei fez questão de explicar quais são as causas que devem ser julgadas pelo juizado especial cível. E dentro daquela ideia de facilitação à justiça, de acesso à justiça, de simplificação da justiça para possibilitar um melhor acesso e mais amplo acesso ao cidadão, o juizado especial cível trata das chamadas causas de menor complexidade, as causas que podem ser resolvidas sem maiores aprofundamentos probatórios, que a própria afirmação da petição inicial já consegue atestar, afirmar, provar o direito que está sendo levado, através de um documento, através de uma testemunha, sem maiores comprovações, maiores complexidades probatórias. Então, aqui, lá no artigo 3º da Lei 9099, ele elenca aqui um pequeno rol de quais as causas seriam processadas no juizado especial cível. Como podem ver, em resumo, em pequena síntese, as causas de menor complexidade, seja elas em razão do valor ou seja em razão da matéria que está sendo trazida. Então, causas de pequena complexidade probatória são tratadas no juizado especial cível. É claro que essa informação aqui é um pouco vaga para a gente definir qual é a competência certinho, mas aí o próximo artigo, que eu vou aqui mostrar a vocês, a própria lei de juizado especial, ela delimita, né, um rol, um elenco de causas que podem ser trazidas, que podem ser julgadas pelo juizado especial cível.
Por exemplo, ali na letra A, as causas que não ultrapassem 40 salários mínimos, né? As causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. Depois ela segue a ação de despejo, aquelas que adotam o procedimento sumário, que é uma forma de procedimento que existia no processo civil, mas que algumas leis especiais dispõem um procedimento mais encurtado. As ações possessórias, em que o valor não exceda a 40 salários mínimos, as ações relacionadas à posse, propriedade, bens, né? Enfim, ação possessória que diz respeito à titularidade de uma posse, de um imóvel, de um bem, tá? Então, que não exceda a 40 salários mínimos. As execuções, né? Porque o processo tem a fase de conhecimento e a fase de execução. As execuções que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos e as homologações de acordos que são feitas entre as partes extrajudicialmente, que podem ser homologados, quer dizer, ratificados pelo judiciário também, né, nos limites que a lei aqui coloca. Então, aqui eu tenho um rol, claro, exemplificativo, uma indicação de quais causas que são trazidas para o juizado especial, mas o critério que eu poderia dizer seguro para sabermos se uma causa é ou não de competência do juizado especial é o direito pleiteado não ultrapassar 40 salários mínimos, né? Ou então a matéria submetida ser de fácil resolução, não ter maiores complexidades probatórias, perícias técnicas, inspeção judicial, né, um entendimento mais específico sobre algo que um especialista demande um conhecimento, né, um engenheiro, um médico, uma perícia médica. Então, todas essas causas mais complexas fogem da simplicidade do procedimento do juizado especial criminal. Agora, é claro, uma ação de reparação por dano moral, em que você teve uma passagem cancelada de um voo, de uma viagem, um pacote turístico, essa ação é uma ação que não demanda maiores complexidades, maiores provas. E você pode trazer isso para o juizado especial e, claro, limitando ao valor de 40 salários mínimos, que é um critério objetivo que a lei assim define. Né? Agora, como que se leva essa pretensão? Né? O cidadão, então, diante da situação concreta que está vivenciando, se sente lesionado em seu direito, alguma lesão a algum direito seu, seja de ordem moral ou de ordem material, e leva essa pretensão ao Poder Judiciário para que ele possa avaliar, de acordo com os fatos, se é caso ou não de reparação por danos morais, por danos materiais, ou se você pode sujeitar alguém a fazer alguma coisa. Vamos imaginar que o seu vizinho costuma regularmente fazer festas, né, de forma desmedida, em horários que ultrapassem o horário permitido, perturbando o seu sossego. Então, não é algo que é feito uma vez por ano, algo que é feito de forma bem esporádica, não. É algo constante, que está perturbando o seu sossego, está perturbando o seu sono. E, portanto, você tem, diante dessa ação do seu vizinho, uma lesão à sua tranquilidade, uma lesão às aquelas situações que o direito de vizinhança impõe, como, por exemplo, o sossego. Então, você não pode chegar no seu vizinho, né, e o ameaçar para parar a festa, porque senão você vai estar incorrendo num crime. Você não pode fazer justiça pelas próprias mãos. O caminho legal são os meios administrativos, logicamente, via condomínio, via multa, via pedido, via as boas relações de vizinhança, mas pode ser que, esgotado todos esses caminhos, a única solução que você tem em mãos é procurar o Poder Judiciário, seja através de um advogado ou não, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, e levar essa pretensão, esse pedido para que o Poder Judiciário aplique as medidas para sanar aquela situação que é a perturbação do seu sossego. Então, você faz isso através de um documento, uma peça chamada petição inicial. E aqui o CPC, o Código de Processo Civil, que é a lei que rege o procedimento civil de forma geral, elenca aqui o que tem que conter essa petição inicial.
Então, você tem que ter lá, primeiramente, né, ali no inciso 1, número 1, né, o juízo a que é dirigida. É o endereçamento ao juízo do juizado especial cível da comarca da qual você reside, ou da comarca em que você vai propor essa ação. A qualificação das partes, o nome de quem está propondo a ação e o nome de quem é o réu da ação, que praticou o ato lesivo, a sua tranquilidade, a sua honra. Os fatos, olha, no dia tal, a tantas horas, na rua tal, local onde reside o autor da ação, o fulano de tal vizinho realizou uma festa que começou às 8 da manhã e acabou às 8 da noite e acabou às 5 da manhã. A festa usou de som alto que perturbou o sossego do vizinho autor da ação. Com isso, ele violou o artigo do Código Civil, violou, enfim, o direito de vizinhança, o que merece, então, uma reparação por danos morais e a imposição de uma obrigação para que não repita esse ato. Né? E quais são as provas? A prova que eu tenho são as filmagens, são as testemunhas, é o porteiro do prédio que presenciou, é o síndico, é a carta ao condomínio que eu enviei. Então, eu estou aqui provando que isso aconteceu. Né? E, enfim, e a informação também, se você quer fazer algum tipo de acordo. Tá? Então, de um modo geral, uma petição inicial, pessoal, é feita dessa forma que aqui está. Como eu falei com você já há bastante tempo, o juizado especial tem uma forma mais simples de resolver isso, de propor isso. Então, vocês vejam que o artigo especificamente do juizado especial, ele é mais sucinto, ele é mais reduzido, porque está aqui, ó, o artigo 14, né? O processo judicial se instaurará com um pedido, que pode ser escrito ou oral. Reparem, escrito ou oral. O oral tem tudo a ver com aquela informalidade que a gente já falou aqui. Então, você pode ir a um juizado especial, perto da sua região, da sua casa, e falar: olha, o serventuário, eu gostaria de propor uma ação. Como? De forma oral. Eu vou te falar que agora você vai registrar por termo e eu quero fazer esse pedido para reparação por esse dano. Ou você pode fazer por escrito, né, através de um advogado ou por você mesmo, definindo o seu nome, a qualificação, o seu endereço, os fatos, como eu já narrei, o objeto da ação, quer dizer, uma reparação por dano moral, e o valor que você espera, R$ 1.000, R$ 2.000, 3.000, 10.000. Pode ser que você tenha uma pessoa em casa com problemas de saúde, que agravou a saúde dela, e, portanto, a reparação por danos aumenta em razão desse contexto. O juizado especial tem sempre essa lógica, gente, essa lógica do acesso à justiça. Então, o que a lei pretende é cada vez mais facilitar o acesso de pessoas que tenham questões dentro dos limites da competência jurisdicional. E, portanto, esse artigo 9 que eu estou aqui indicando a vocês diz que as causas que não ultrapassam o valor de 20 salários mínimos não é exigido a presença de advogado. Não é exigida a presença de advogado. Portanto, pessoal, você pode diretamente ir a um juizado especial, leve, claro, a sua documentação, a sua carteira de identidade, seu comprovante de residência, leve já uma narrativa pronta dos fatos, um resumo, as testemunhas que podem comprovar o que você está falando, os documentos, a carta ao condomínio, a reserva da viagem, a reserva do hotel, o dano causado no restaurante que você foi, o cartão de crédito que cobrou a mais, assim, uma série de situações que você vai levar essa pretensão. E nas causas em que não ultrapasse o valor de 20 salários mínimos, você pode ir dispensado de advogado, que o próprio juizado vai encaminhar a sua petição ao juiz para avaliação. E, claro, passado esse valor, 20 salários mínimos, é sim obrigatório a presença de advogado, ou, se for o caso, se você for uma pessoa que não puder arcar com esse recurso, você pode procurar a Defensoria Pública, que também presta esse serviço essencial à sociedade. Muito bem, pessoal. Uma vez proposta essa ação, o juiz vai verificar se é caso ou não de
de elementos concretos para que ela possa seguir e vai citar o réu, aquela pessoa contra quem você está propondo essa ação. E essa citação já vai constar dessa citação, nessa comunicação, que é o chamado desse réu ao processo, a data de uma audiência de conciliação, uma chamada audiência preliminar, uma audiência de conciliação, para saber se as partes têm interesse em fazer um acordo. Às vezes, como no juizado especial criminal, civil, a intenção é sempre a consensualidade, esse acordo será constantemente incentivado, né? E uma vez tendo esse acordo, o juiz leigo, o conciliador, vai redigir esse acordo, ou as próprias partes já chegam com o acordo pronto, e o juiz apenas homologa, certifica que o acordo foi realizado. E, claro, esse acordo tem a natureza de título executivo judicial. Ele pode ser cobrado depois no próprio juizado especial, caso a parte contrária, que fez o acordo, não cumprir. Então, é seguro, se você, por acaso, um dia tiver uma situação como essa e for fazer um acordo nessa fase preliminar, pode fazer tranquilamente, né, fixa as condições, e o juiz homologando, você tem a garantia que esse acordo pode ser executado. É claro que depende da outra parte ter recursos, bens, para satisfazer a obrigação, mas a realização do acordo ela é bastante segura, porque será homologado por decisão judicial e terá, sim, uma força de como se fosse uma sentença. Então, pode fazer, e às vezes, diante da situação que está se vivendo, você ganha tempo e ganha também até mesmo a certeza de que terá alguma reparação pelo dano que lhe foi causado. Muito bem, aqui eu indiquei os artigos que explica isso, né? A conciliação será conduzida por juiz togado, que é o juiz de direito, ou o juiz conciliador, né? E será reduzida a termo e homologada pelo juiz para que valha como título executivo. Muito bem, pessoal. Agora, não alcançada essa consensualidade, não alcançado o acordo, as partes não se entenderam, não teve acordo, logicamente passa para a segunda etapa, que é a chamada audiência de instrução e julgamento, né? Então, como é que fala, né? Não sendo possível o acordo ou não tendo o tal juiz arbitral, que é um árbitro que vai decidir a questão, que vai tratar disso sem ser o judiciário, né? Proceder-se-á a audiência de instrução e julgamento. E aí sim é o momento onde serão colhidas as provas. E aqui começou, então, o procedimento judicial, né? Então, será designada a audiência. Geralmente, eles convertem no mesmo dia a conciliação em instrução. Isso vai depender de cada cartório, de cada justiça, né? E nessa audiência de instrução, como diz ali o artigo 28, é a ocasião onde serão ouvidas as partes, colhidas as provas, as testemunhas, e, ao final, proferida a sentença. E aí a sentença pode ser de procedência ou de improcedência, dependendo do tipo de decisão. Interessante dizer, pessoal, que nos juizados especiais há uma característica importante. A parte sucumbente, a parte que perde a ação, digamos assim, ela não paga custas e honorários advocatícios. Tá? A parte sucumbente não tem a condenação por custas e honorários advocatícios. Então, se você, por exemplo, tem uma pretensão, você quer levar ao judiciário, você não tem tanta certeza se esse jeito será aceito ou não, você pode propor essa ação, tá? Que se você perder, você não terá a condenação por custas e honorários advocatícios. Isso só vai ocorrer se a parte que perdeu recorrer e a turma recursal não aceitar o seu recurso, não dar provimento ao seu recurso. Nesse caso, a lei aí sim cumula, né, obriga o pagamento de honorários e custas, tá? Então, na primeira parte do procedimento, não tem esse encargo para a parte que perdeu a ação.
o que é uma forma de ajudar, incentivar que as pessoas levem sua pretensão ao Poder Judiciário sem o receio de ter que ainda pagar caso perca a ação. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu pretendi aqui apresentar a vocês um breve resumo que já está feito no nosso e-book, uma ideia do que significa, né, do que se tem o juizado especial civil. Lembrando sempre que a ideia do juizado especial civil, o que é? É o acesso à justiça, o pleno acesso à justiça, a informalidade e a simplicidade do procedimento, sempre focado o quê, pessoal? Na conciliação, ok? Essas são as principais ideias do juizado especial civil. Teremos agora o nosso quarto encontro, nossa quarta aula, que serão exercícios para a gente fixar o que foi visto nas aulas anteriores, tanto na parte criminal quanto na parte civil. Ok, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima aula, que será a aula 4. Até lá. Tchau, tchau.